Boa tarde, minhas irmãs, os irmãos. Que tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, que eu não sei qual é a hora que os irmãos e as irmãs vão ver este vídeo, mas que todos tenham um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém? Antes de tudo, eu peço para que as irmãs apertem aí o sininho, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, o capítulo 21, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: olhando ele, viu o rico lançar as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todo aquele que deram como oferta de Deus, do que subejava, mas esta, da sua pobreza, deu-lhe todo o seu sustento que tinha. A palavra de Deus nos mostra que esta mulher era uma viúva, pobre, não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, aquelas 2 moedas. E ela ali lançou na arca do tesouro aquelas 2 moedas, como diz aqui a palavra do Senhor. E as outras pessoas que estavam ali, botando aqueles que tinham mais, tinham muito, né? Botaram porque o que sobrou, o que sobrejou, eles colocaram ali da arca do tesouro. E Deus, Jesus, vendo o que eles estavam fazendo, colocou porque tinha muitos, então o que sobrou eles botou ali. Mas Jesus não aceitou, não recebeu. Porque esta pobre mulher, esta pobre viúva, ela deu do pouco que ela tinha, do nada. Ela tinha nada, porque tinha 2 moedinhas. Então, essas 2 moedinhas que ela tinha, ela botou ali na arca do tesouro. Ficou sem nada. Mas ela botou o quê? Botou de coração. Ela botou ali o que tinha, botou de coração. Botou com amor. Porque muitas vezes a gente pensa que colocando muito, estamos agradando a Deus. E às vezes não, minhas irmãs. A gente pode ter pouquinho, mas o pouquinho que a gente tem ali, a gente dá com amor, porque é para a obra do Senhor. E Jesus, ele aceita o pouco que a gente tem, dando com amor, de coração aberto, Jesus aceita. E às vezes a gente tem muito, damos porque está sobrando, Jesus não aceita. Porque tem um ditado que muitas vezes as pessoas dizem assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. E às vezes a gente tem pouco, mas temos Deus, temos Jesus Cristo ali na nossa vida, nos segurando, nos sustentando com pouco que a gente tem. E às vezes a gente tem pouco e ainda divide com quem não tem. E às vezes ainda sobra. Porque Jesus multiplica. Jesus multiplica o pouco que a gente tem. Porque Deus quer o que Deus quer que Ele vê na gente é o nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração, o nosso pensamento. E esta mulher tinha pouco, 2 moedas. Ela botou na arca do tesouro. Aqueles outros pessoas não, deram porque tinha muito, sobrou, eu vou botar aqui. E Jesus não aceitou. Deus aceita que você pode dar pouco, mas dê de coração. Quer ajudar uma pessoa? Ajude, mas ajude de coração. Mas muitas vezes a gente quer fazer, porque quando tem muito, não, hoje eu tenho um pouco, não vou dar não, porque se eu der eu vou ficar sem nada. E Deus não é assim, minhas irmãs. Deus quer que a gente tenha o pouco que a gente tem, dividir com quem não tem. E Deus, Ele nos sustenta e não vai faltar. No nosso armário, na nossa geladeira, não falta. Porque Deus nos dá o sustento. O escape vem dEle. A força vem dEle. O que nós precisamos na nossa vida vem dEle. O amor vem dEle. A sabedoria vem dEle. Porque nada nós somos sem Ele. Nada nós podemos fazer sem Ele. Esta pobre viúva, ela deu as 2 moedinhas que tinha na mão. Mas será que essa mulher ficou
passando necessidade? Será que esta mulher, quando chegou em casa, disse: e agora? O que eu vou me alimentar com meus filhos? Ela pode até ter pensado, mas Deus não deixou faltar. Porque Deus bota as pessoas na vida da gente quando a gente está sem nada para cumprir a necessidade daquela pessoa que está precisando. E aquela mulher não ficou sem se alimentar. Ela não ficou sem dar alimento aos filhos dela. Porque Deus não deixou faltar. Porque o que ela tinha, todo o sustento que ela tinha, ela botou na arca do tesouro. Então, o amor, dividir com quem não tem, pensar no próximo com quem não tem, para que Deus nos sustenta a gente, Deus nos dê força, que Ele cumpre a nossa necessidade. Ele não deixa faltar com aquilo que estamos precisando, minhas irmãs. Que tudo o que nós temos na nossa vida hoje se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que cura, o que salva, o que liberta, o que restaura, o que dá força a quem está fraco, o que levanta aquele que está caído, dá alegria ao que está triste, abre as portas do emprego onde não tem porta, fecha a porta. É esse Deus, é esse Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, que faz essas maravilhas na nossa vida. Você pode não ter nada hoje na sua casa, mas se você botar seu joelho no chão, clamar pela misericórdia de Deus, Ele manda alguém na sua casa para lhe suprir com as suas necessidades, porque Ele sabe do que você precisa. Ele sustenta até os passarinhos. Ele tem cuidado, Ele cuida dos passarinhos. Quanto mais dos filhos dele aqui nessa terra, dos filhos que Ele ama. Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Não vai faltar nada no seu armário. Não vai faltar nada na sua geladeira. Porque Ele sabe do que você está precisando no dia de hoje. E Ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe o dia da manhã, do que vamos precisar, do nosso sustento. Ele não vai deixar faltar, nem para você, nem para sua família, porque Ele é Deus, que nos dá o escape, que nos dá o sustento, que chega na hora certa. Ele não faz nada passando da hora nem do dia, Ele faz na hora certa e no dia certo. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus. E esta mulher deu o que tinha, as 2 moedinhas, mas ela deu com amor, ela deu com alegria no coração. Que a paz do Senhor, que a luz do Senhor, a força que vem só dEle, esteja na sua vida no dia de hoje, minha irmã. Se está fraca, peça força a Ele, irmã. Se está triste, peça alegria, porque Ele dá. Só Ele tem o poder de dar. A nossa força, a nossa alegria somente vem dEle. Amém? E aqueles homens deram porque tinha muito. E Deus não aceitou. Jesus não aceitou aquela oferta. Mas quando aquela mulher deu as 2 moedas que tinham, todo o sustento dela, Jesus recebeu. Porque você pode dar pouco, mas de coração. Coração aberto para Ele. Não adianta dar muitos e dar com o coração fechado. Ficar pensando, eu só tinha esse aqui eu dei. Não adianta de nada. Mas quando a gente dá de coração, com o coração aberto, com amor, Jesus aceita. Amém, irmã? Que a paz do Senhor Jesus Cristo fica esta palavra, que reflita nesta palavra, que fique no coração de cada uma de vocês nesse dia de hoje. Amém? Fico na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente cada uma, em nome de Jesus.